Olá, bom dia. Bem-vindo à Palavra Viva. Aqui você encontra refúgio, direção e alimento para a alma. Todos os dias, Deus tem algo a dizer a seu coração. Mesmo em meio à correria, à dor, ao silêncio, a palavra dele continua viva, eficaz e presente. Respire fundo, acalme sua mente e permita que o céu fale agora com você, porque uma palavra pode transformar tudo. Palavra do dia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. O perdão é uma das atitudes mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de praticar. Carregar mágoa é como carregar um peso invisível que drena nossa alegria e consome nossa energia emocional. Quando Jesus nos ensina a perdoar, ele não está apenas estabelecendo um mandamento espiritual, mas oferecendo um caminho de liberdade. O perdão não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu. Significa decidir não permitir que aquela ferida controle sua vida. Efésios 4,32 nos lembra que devemos perdoar, como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, não porque o outro merece, mas porque nós também fomos alvos de uma graça que não merecíamos. Quando entendemos isso, percebemos que perdoar não é um favor ao ofensor, mas uma chave para a nossa própria cura. Jesus nos contou uma parábola marcante sobre o perdão em Mateus 18. Começa no verso 21 e vai até o 35. E ela diz que um servo que devia uma quantia impagável foi perdoado pelo rei, mas ao sair, se recusou a perdoar uma pequena dívida de um companheiro. O resultado foi trágico. Ele perdeu a liberdade conquistada. E essa história nos mostra e nos ensina como a falta de perdão nos aprisiona. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro sofra as consequências. O perdão, ele não minimiza a injustiça sofrida, mas nos liberta da prisão emocional e espiritual. Quando você decide perdoar, não está dizendo o que aconteceu foi certo. Você está dizendo, eu não vou permitir que isso me destrua. A falta de perdão fecha portas e endurece o coração. O perdão abre espaço para a paz de Deus agir. O perdão é também uma questão de saúde espiritual e emocional. Pesquisas mostram que a mágoa prolongada aumenta o estresse, prejudica o sono, eleva a pressão arterial e pode afetar a imunidade. Mas o Evangelho já dizia isso há séculos. Dizia, acalma o coração, porque a vida é mais que o mal que sofremos. Jesus sabia que o rancor destrói por dentro. Por isso, quando nos ensinou a orar, em Mateus 6, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele estava nos mostrando um caminho de cura. Cada vez que escolhemos perdoar, liberamos espaço em nossa alma para que a graça flua. Não é um ato de fraqueza, mas de coragem, porque só quem é livre por dentro consegue abrir mão da vingança. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem com o coração pesado, lembrando de alguém que te feriu profundamente. Pode ter sido um familiar, um amigo, um cônjuge, um líder ou até você mesmo, carregando culpa e autopunição. O perdão é um processo e Deus conhece a sua dor. Ele não exige que você sinta vontade de perdoar, mas que dê o primeiro passo. Entregue essa dor nas mãos dele. Isaías 43:25 diz, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Se o Senhor, o próprio Deus, escolhe esquecer as nossas falhas, quem somos nós para viver presos ao passado? O perdão ele não apaga a memória, mas ele ressignifica a história, transformando feridas em testemunhos. Em outro
texto diz que Deus dista os nossos pecados desde o Oriente até o Ocidente. Isso significa que Ele lança fora de maneira que esteja muito, muito longe de nós. Ele não fica em todo tempo nos lembrando de quem nós éramos e daquilo que nós fizemos, mas Ele diz que Ele não se lembra mais. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é nós mesmos nos perdoarmos. Porque perdoar não significa permanecer naquela mesma situação, naquele mesmo pecado, naquele mesmo erro. Não significa permanecer em relações abusivas ou permitir que as injustiças continuem. O perdão, ele não é sobre permissividade, é sobre libertação. José foi vendido pelos próprios irmãos. Ele sofreu anos de dor e humilhação, mas ao reencontrá-los declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Ele não negou o mal sofrido. Isso significa que ele não esqueceu o que aconteceu, mas ele ressignificou à luz do propósito de Deus. Isso nos ensina que o perdão não depende de um pedido do outro, mas de uma decisão interna. É soltar o peso e seguir em frente, deixando que Deus seja o justo juiz. Um outro desafio que nós temos é perdoar a nós mesmos. Muitos carregam culpa por decisões erradas ou oportunidades perdidas e vivem presos a um ciclo de arrependimento estéril. Mas Jesus já pagou por tudo na cruz. E em Romanos 8, Paulo, quando escreve aos cristãos que estavam em Roma, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus já nos perdoou, por que continuar nos punindo? Aceitar o perdão divino é um ato de humildade e fé, reconhecendo que não somos definidos pelos nossos próprios erros, mas pela graça recebida. Às vezes, perdoar a si mesmo é mais difícil do que perdoar os outros, mas é necessário para viver plenamente. O perdão, ele é também um ato profético. Ele quebra ciclos de dor. Famílias inteiras podem ser libertas quando alguém decide perdoar e não repetir padrões de mágoa e vingança. Casamentos podem ser restaurados quando o perdão substitui a amargura. Igrejas podem ser fortalecidas quando a graça é maior que as ofensas. O perdão tem poder de mudar gerações, porque ele reflete o próprio caráter de Cristo. Na cruz, enquanto ele sofria injustamente por pecados que não eram dele, Jesus orou e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele perdoou naquele momento, também podemos perdoar hoje, mesmo quando dói. Talvez você ainda sinta que não consegue perdoar. A boa notícia é que o perdão não depende apenas de você, mas da ação do Espírito Santo em seu coração. Ore pedindo ajuda. Diga: Senhor, eu quero perdoar, mas eu não consigo. E Ele te dará forças, porque é o Espírito que derrama amor em nossos corações. Comece entregando essa pessoa e essa situação ao Senhor. Ainda que você entregue dizendo: Deus, mas isso não é justo. Você diz a Ele: eu quero entender o teu propósito. E aí Ele vai liberando cura no seu coração. E com o tempo, você vai perceber que a dor diminui, a liberdade aumenta. O perdão é uma jornada, mas Deus caminha com você nela. Você não está sozinho. Antes de orarmos, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Perdoar é escolher viver leve. Não é sobre quem merece ou não, mas sobre quem você quer ser, livre ou prisioneiro do passado. Quando você perdoa, se assemelha a Cristo e abre espaço para a paz reinar.
Hoje é um convite. É um convite que eu quero te fazer. É um convite que o Espírito Santo está te fazendo. Libere perdão. Mesmo que comece com uma decisão, não com um sentimento. Porque, como eu disse, perdão, ele fala muito mais sobre decisões do que sobre sentimentos. É como o amor. Você primeiro decide amar e depois o sentimento vem. Então, comece com uma decisão. O resto, Deus fará. E quando decidimos perdoar, mesmo sem vontade, abrimos espaço para o céu agir em nós, para o caráter de Cristo ser revelado em nós. E isso nos conecta a uma frase que eu gosto muito, de Lewis B. Smedes, que diz: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Então, quando você libera esse perdão, você deixa livre alguém. Só que quando você olha, esse alguém que você deixou livre é você mesmo. Então, agora eu quero te convidar para orarmos juntos e pedir para que Deus nos ajude e nos ensine a liberar perdão e viver uma vida de paz e liberdade. Amém? Senhor amado, nós nos apresentamos diante de Ti com corações muitas vezes feridos, carregando mágoas antigas e dores profundas. Reconhecemos que sozinhos não temos forças para perdoar como Jesus nos ensinou. Por isso, Pai, pedimos a Tua ajuda. Derrama o Teu amor sobre nós para que possamos liberar quem nos feriu e também nos perdoar pelas nossas próprias falhas. Queremos ser livres, sem correntes emocionais, sem amargura ou ressentimento. Ajuda-nos a lembrar que o perdão é um caminho de cura, não de fraqueza. Hoje, escolhemos obedecer ao Teu chamado de perdoar, mesmo que doa, mesmo sem entender totalmente, porque sabemos que a Tua vontade é perfeita. A Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo que no caminho nós não estejamos entendendo, Pai, nós temos certeza que aquilo vai ser melhor para nós. Então, Senhor, eu intercedo agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e lutando com uma ferida específica. Talvez, Deus, ela tenha sido traída, injustiçada, rejeitada, humilhada, Pai. Toca nessas feridas invisíveis e começa um processo de cura profundo. Começa a agir nessas pessoas, Deus, com a Tua cura invisível. Mostra que o perdão não significa concordar com o erro, mas se libertar dele. Derrama a Tua paz sobre cada coração. Onde há ódio, que haja amor. Onde há dor, que venha consolo. Onde há frustração, que venha esperança. Liberta essa pessoa do peso emocional que ela está carregando há anos, Deus. Mostrando que há vida nova além da mágoa. Pai, também oramos por aqueles que precisam perdoar a si mesmos. Quantos estão presos a decisões erradas do passado, vivendo sob a sombra da culpa? Mas a Tua palavra diz, Deus, que em Cristo não há condenação. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Teu Espírito. E eu creio, Deus, que essas pessoas estão procurando andar segundo o Teu Espírito. Então, Senhor, revela a Tua graça de forma poderosa para que cada ouvinte consiga se olhar com misericórdia, com a mesma misericórdia, Deus, que Tu nos olhas e que aceite o perdão que o Senhor já deu na cruz quando Teu Filho derramou o Teu sangue. Rompe, Deus, cadeias de autopunição e dá coragem, Deus, para seguir em frente. Mostra que somos novas criaturas e que a Tua misericórdia se renova cada manhã. Obrigado, Pai, porque sabemos que com a Tua ajuda o perdão é possível. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo trabalha em nós e transforma corações duros em corações cheios de graça. Nós declaramos, Deus, que a partir de hoje
vivemos livres do passado, caminhamos com leveza e paz, aquela paz que excede todo entendimento, Deus, que só o Senhor nos dá. Nós selamos e encerramos essa oração, crendo que Tu já estás agindo, mesmo que ainda não vejamos mudanças imediatas, porque nós cremos que a Tua resposta virá. Em nome de Jesus, declaramos: somos livres para amar, livres para recomeçar e livres para perdoar. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que está preso a mágoas ou dores antigas. Às vezes, uma simples mensagem pode ser o sopro de vida que alguém estava pedindo em oração. Deus está usando esse vídeo e você para lembrar que o perdão é libertação e cura. Se ele tocou o seu coração, é porque ainda está escrevendo algo lindo com a sua história. Inscreva-se no canal Palavra Viva, ative o sininho para não perder nenhum devocional e caminhe conosco todos os dias, porque uma palavra pode transformar tudo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. E lembre-se, perdoar é viver leve e livre. Nos vemos no próximo devocional. Fique na paz.